Força Reiki. É um canal para se falar sobre Reiki, sobre a energia Reiki, as curas. É um canal dedicado ao Reiki. Eu sou Carmen Schroeder, sou mestra de Reiki, Usui e Karuna, e nós vamos estar aqui trocando essas informações. Roda a vinheta, Danilo. No outro vídeo, eu falei sobre a Madame Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, e eu disse que a gente tinha que dar a ela um agradecimento. E hoje eu vou contar a história dela, breve, lógico, porque a vida dela foi muito pródiga, e para as pessoas terem o conhecimento de quanto essa mulher influenciou a cultura ocidental. Ela é russa, nasceu na Rússia na época da cólera asiática, 1831, e com isso todos os camponeses da Rússia falavam que era um mau presságio, porque uma criança nascer nesse dia, ela estava fadada a morrer. Então a família, que era uma família inclusive nobre, o avô dela era um nobre russo, a mãe sempre estudou muito, leu muito, a avó também tinha tendências mediúnicas, e fizeram logo o batizado da Blavatsky, porque achavam que ela não ia sobreviver. Porém, ela nasceu à meia-noite do dia 30 para o dia 31 de julho, que é considerado um bom presságio, porque quem nasce nessa data e nessa hora tem a facilidade de driblar todos os espíritos do mal, inclusive as feitiçarias. E a Blavatsky estava dentro desse meio porque ela sobreviveu, ela viveu, e muito bem. A infância dela foi uma infância normal. A única coisa que se notava nela, que a Sylvia Cranston, que é a biógrafa dela, tem um livro muito lindo dela, disse que ela não gostava de brincar com as crianças ricas. Ela gostava de brincar com as crianças pobres. Ela ia na casa dos camponeses, porque eles moravam no interior. Então, ela brincava com essas pessoas. E ali, até os 16 anos, foi uma criança assim, normal, brincando, gostava de sair, gostava de dançar, gostava de música. A partir dos 16 anos, mudou completamente a vida dela. Ela perdeu a mãe, e aí foi morar com os avós e começou a fazer pesquisa na biblioteca mística que o avô tinha. O avô tinha uma biblioteca muito grande, muito vasta, e ela aí se embrenhou nessa pesquisa, e com isso ela se desligou do mundo normal. E ela viu que para ela poder ter a independência que ela queria, a independência que ela gostava, ela precisava sair dali. Mas como? Em 1800, uma garota de 16, 17 anos sair dali da Rússia, não tinha como fazer uma coisa dessa. Então ela teve a ideia de casar, e aí foi procurar alguém que ela pudesse casar. E encontrou até um oficial do exército, e aí se insinuou para ele e acabou casando com ele. Ele muito mais velho do que ela, e ela já casou com essa intenção de poder ficar livre, de ser a Madame Blavatsky e fazer todas as coisas que ela queria no mundo. E realmente, ela chamava ele de corvo pelado, e já casou com ele pensando nisso. Quando foi um ano depois, realmente ela se separou. E aí ela foi fazer todas as viagens que ela queria, que ela gostava. Ela foi
para a Turquia, para a Grécia, ela viajou para a América do Norte, para a América do Sul. Ela, não sei como ela viajou tanto, ela teve até naufrágios durante essas viagens que ela fez. Em 1800 e pouco, a pessoa viajar da Europa para os Estados Unidos, imaginemos que não era uma coisa muito simples, né? Mas ela era muito poderosa, ela era uma médium poderosa. E um amigo dela, que depois se tornou companheiro dela de muita luta, ele descreveu a Blavatsky assim, ó: face cheia, formato de lua, traços muito valorizados no Oriente. Possuía olhos claros e brilhantes, suaves como de uma gazela em repouso, mas flamejantes como de uma serpente quando irada ou excitada. E ela realmente tinha um gênio muito forte. E esse Olcott, que conheceu numa reunião com amigos lá nos Estados Unidos, onde ela foi fazer pesquisa sobre o espiritismo, porque ela se interessou muito pelo espiritismo, e ela disse que era uma filosofia que, para ela, era ela que mais se aproximava ao que ela pensava. Então, dali ela partiu para esses estudos que ela sempre fez sobre espiritualidade. E esse Olcott acompanhou-a, veio com ela para a Europa e aí moraram na Inglaterra. Mas o que ela queria mesmo era ir atrás de um mestre, que ela sonhava com ele, que ela via esse mestre passar, mas ela não conseguiu nunca falar com ele, porque era uma coisa meio de espiritual demais, era um sonho dela muito grande. E ele tinha 2 metros de altura, ela sabia que ele era da Índia e ela queria ir lá. E ela ouvia coisas que ele falava para ela, mas não conseguia encontrar com ele. Um dia ela encontrou com ele num parque de Londres e ele disse para ela: calma, não chegue perto, eu vou te dar toda a orientação, mas você não vai chegar perto de mim, você não vai poder falar comigo. Ela era uma médium assim, excepcional. O próprio Olcott, que escreveu muito sobre ela, ele disse que a mediunidade dela era tal que ela é que dominava os espíritos e não os espíritos dominavam ela, que eles faziam o que ela queria. Então, e ela sabia disso. E ela tinha consciência. Agora, o que ela não queria era que isto chamasse atenção e ela fosse vista como uma médium que fazia trabalhos e que tinha trabalhos, vamos dizer, de efeitos físicos. Isso ela não queria. Ela queria era a parte didática. E para isso ela foi para a Índia. E ela foi na Índia e ela conseguiu contato com os monges, ela conseguiu ficar internada em um mosteiro, ela aprendeu sânscrito para poder entender o que aquela língua dizia, ela aprendeu dialetos ali da Índia e com isso ela fez muitas amizades. E dentro desse bojo que ela trouxe é que eu mencionei e agora foco mais, foram os chakras. Foi através da Blavatsky que nós, aqui no Ocidente, tomamos conhecimento dos chakras, que são esses centros de forças que nós temos no nosso corpo, nos nossos corpos sutis, e que nos dão a possibilidade de trazer as energias prana, a energia forte que está no universo, para dentro de nós. Sem esse conhecimento dos chakras, nós não teríamos essa possibilidade. E ela, e depois, posteriormente, outras pessoas, como Charles Leadbeater, fizeram uma tradução mais profunda sobre os chakras, inclusive porque ele era também clarividente e podia até ver esses chakras. Então, esse conhecimento é que a gente agora pode passar. E eu pretendo fazer
outros vídeos falando sobre os chakras. Blavatsky, depois de todas essas viagens, de todos esses ensinos, inspirada pela Fraternidade Branca Universal, alguns membros da fraternidade colaboraram para que ela fundasse a Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica até hoje é mundial e foi fundada por ela e pelo Olcott. Então, Blavatsky, com o conhecimento que ela teve das línguas usadas na Índia, ela trouxe para o Ocidente o conhecimento dos chakras. Os chakras, que são esses centros de força, que lá no Oriente se conhecem há muitos séculos, e aqui a gente começou a conhecer depois de Blavatsky. Ela também se dedicou a escrever livros, porque era essa a missão dela, essa missão que esses grandes mestres, quando a intuíam, queriam, e ela então fez a Doutrina Secreta, que ela escreveu em 2 volumes. Agora já estão, a editora desdobrou, já estão 6, para facilitar, e tem até um estudo sobre Doutrina Secreta também, que é muito legal. Tem Isis Sem Véu, também um outro livro dela muito famoso. A Voz do Silêncio, que é um livro pequenininho, mas é um livro que, segundo os autores, é uma poesia em forma de livro. E ele foi traduzido agora, ele foi traduzido agora, recentemente, com mais explicações sobre ele. Muita coisa. Então, nessa época que ela começou a escrever, ela já estava bastante doente. Ela estava com problemas que já não conseguia mais se locomover, estava escrevendo deitada. E uma coisa maravilhosa, em todos os livros dela, ela nunca usou biblioteca para escrever. E ela fez notas de pé de página, trechos enormes de livros, ela citou, sem nunca ter um livro na mão para fazer a comparação. Disse ela que ela buscava tudo da luz astral, que os amigos dela espirituais traziam para ela essas informações. A gente vê que Blavatsky teve uma influência muito grande aqui no Ocidente e para o Reiki, principalmente porque o Reiki faz todo o tratamento, o canal do Reiki é o chakra. Então é através dos chakras que entram as energias curativas que eu venho falando sempre. Blavatsky morreu em 1861 e foi cremada na Inglaterra. Mas os ensinamentos dela continuam, a Sociedade Teosófica continua cada vez se expandindo mais, e as casas que ela deixou abertas e com bibliotecas continuam, e a gente continua falando dela e dando graças dela ter feito isso por nós. Gratidão.